Yo! What's up, amigos? O Ederson aqui, eu estou de volta para mais um vídeo. E esse aqui foi o episódio mais importante, eu acho que de todas as temporadas de A Roda do Tempo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente o que você está achando dessa terceira temporada. E eu repito aqui, se você não assistiu A Roda do Tempo, você não sabe o que você está perdendo. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e segue a gente lá no Instagram, que a gente posta notícias de séries e da cultura pop. Então vamos conversar, vamos explicar, vamos tentar explicar o que foi esse quarto episódio da terceira temporada, que foi espetacular. Muita coisa agora a gente entende, tá ligado? Do dragão renascido. E agora, né, nesse episódio ele simplesmente foi revelado que é ele mesmo. Foi dito que é ele mesmo que é o dragão guerreiro. Eu vou falar dragão guerreiro, que é mais divertido do que dragão renascido. Mas foi sensacional, finalmente nesse episódio contou a origem do Aiel, dos Aiel, que são personagens agora que eu sei muito importantes pra história. Eu tava dando eles como, tipo, personagens ok, tá ligado? Mas agora foi contada toda a origem do exército de Aiel, os Aiel, que são os ruivinhos. Eu chamo eles de ruivinhos. Por que eles estão ali? Por que ele é o dragão renascido? Por quê? Literalmente contou tudo aqui nesse episódio. Talvez não sobre a espada. A espada ainda não contaram sobre a espada, que tem que pegar lá do Caracam, lá não sei o que é junto com a bolinha ali da árvore da vida, que eu já vou chegar lá, mas só que contou a maioria das coisas. No começo do episódio mostra ele conversando lá com o Oriental, que eu nunca lembro o nome dele, o Oriental lá que é o escolhido ali da Morian, né, que ele que fica protegendo ela, o guardião. Eles ficaram ali treinando, né, ele começa a falar do seu pai, né, de como que seu pai ensinou ele a fazer as coisas, o seu pai que seria o seu padrasto, né, porque ele não conhecia o seu pai verdadeiro e nem a sua mãe, porque, pra quem não lembra, a mãe dele morreu lá na guerra lá que aconteceu, e agora a gente sabe o porquê que aconteceu essa guerra, porque finalmente a Moiraine contou o que aconteceu, que foi que o tio da Moiraine, que ela é uma Aes Sedai, bota isso aí na cabeça, ela é uma Aes Sedai e tem os Aiel, né? E aí o tio da Moiraine parece que ele destruiu a árvore da vida. Uma árvore da vida que a gente vai no decorrer do episódio descobrindo o que é. Que a árvore da vida era protegida pelos Aiel. Desde lá, muitos tempos atrás, essa árvore tinha que ser protegida. Foi dada aos Aiel para eles protegerem essa árvore da vida, que estava em posse das Aes Sedai, que tinha uma bolinha ali, que não vou lembrar o nome daquela bolinha, uma bolinha branca, que junto com a espada é um poder inimaginável, o poder do dragão renascido. É um poder insano que, se juntar as duas, é um poder sensacional e que homens e mulheres podem estar utilizando. Então foi encabido aos Aiel a proteger essa árvore da vida, que é um nome lá muito estranho, você dava, sei lá o que. Vou chamar de árvore da vida, que é mais fácil. Não, o tio da Moiraine quebrou essa árvore e não era pra fazer isso, tá ligado? Não era pra destruir essa árvore, que se essa árvore fosse destruída, né, ia acontecer uma guerra dos Aiel com, né, os Aes Sedai ou quem destruísse a árvore, né? Porque o objetivo dos Aiel era proteger essa árvore, mas só que esse rei foi lá e destruiu a árvore e por isso aconteceu toda a guerra. E aí nisso eles falam, né, a gente precisa descobrir o passado, a gente precisa entrar na cidade das nuvens, a Rhuideel lá que eles ficam falando muito tempo, a gente não sabia o que era, mas finalmente mostraram a cidade das nuvens, que é simplesmente um lugar ali estranho pra caralho, cheio de névoa, cheio de nuvens, né? E aí começou a contar a história dela, né? Porque era para entrar, obviamente o dragão renascido tinha que passar sobre essa cidade das nuvens para poder finalmente ganhar uma tatuagem dourada de um dragão sensacional aqui, que se ele ganhasse essas tatuagens, ele simplesmente iria finalmente ser dito o dragão. E aí, ó, por isso que eu falei no começo aqui do vídeo que ele finalmente agora a gente tem a certeza absoluta que o Randit é o dragão guerreiro, o dragão renascido, porque, né, se ele passasse por nossa cidade, ele era dito como dragão. E aí, nisso eles entram, ele e a Moiraine, eles são encabidos de entrar nessa cidade das nuvens.
Só que as sábias, né, que tem até uma das ruivinhas ali que protegeu o dragão, né, que salvou o dragão, ela entra também lá porque ela vira uma sábia também, né, ela vai lá e essas sábias têm o poder de falar para eles, não, vocês podem entrar sim lá na Cidade das Nuvens, porque as sábias que detinham esse aval, se elas falavam sim, vocês podem entrar, se falava não, você não pode entrar. Então eles vão lá e pedem para elas, podemos entrar aí nesse lugar? Daí sim, elas podem entrar, eles podem estar entrando, e aí eles vão lá e entram nessa Cidade das Nuvens. Mas só que elas alertam para eles, né? Falam, vocês vão descobrir coisas ali que podem ser necessárias para a sua jornada, né, para o seu futuro, mas também como não podem ser. E fala para o próprio dragão, né, pro Ranjit, que cada passo que ele der lá dentro lá das árvores, que tem umas árvores gigantescas brancas, cada passo que ele der, ele vai descobrir uma coisa do seu passado, dos seus antepassados. Cada passo ele vai ouvir a história do sangue nas mãos dos seus antepassados, ou seja, ele vê literalmente tudo dos seus antepassados. Ele vê o seu pai lutando lá na guerra, vendo a sua mãe morta, ele vê lá um velho lá que estava segurando, né, o poder da folha, né, tinha ali o caminho da folha, me lembrou muito Naruto, não sei porquê, mas tinha ali o caminho da folha, ele chegando lá, levando essa árvore da vida, porque esse era o trabalho dele, proteger a árvore da vida. E aí nisso ele levando lá, tinha uns outros personagens também que eles não podiam matar. Esse era o lema do Caminho da Folha, esse era o lema do Zael, nunca recorrer à violência. Mesmo que se as pessoas matassem membros da família deles, eles não podiam recorrer à violência. Sempre enterrar os seus entes queridos que morreram por conta da violência e seguir em frente. Nunca revidar. Esse era o lema deles, ou seja, eles só queriam a paz, o caminho da folha. E cara, isso é muito triste ver essa parada do Zael, porque cara, é uma coisa que o ser humano deveria seguir, sabe? É uma coisa que a gente deveria seguir para sempre, o caminho da paz, sem recorrer à violência um contra os outros, né? Muito foda essa ideologia do Zael, mas só que a gente sabe que isso não perdurou por muito tempo, porque a vida é a vida, né? O ser humano gosta de sair na porrada, gosta de brigar, e infelizmente isso aconteceu. De um dos Zael ali finalmente atacarem, porque uma das suas irmãs, uma irmã do cara ali, do Adam, agora eu não vou lembrar o nome do cara, nem fudendo desses personagens, são muitos personagens que apareceram, mas só que uma irmã ali de um dos antecessores ali do dragão, ela foi raptada por uns malucos ali, foram raptados, eles foram lá proteger, foram lá resgatar ela, e aí, né, obviamente teve que matar um desses bandidos que estavam sequestrando ela, e aí deu pra ver ali as pessoas do Caminho da Folha falam, não, então você não é mais um Aiel, se você matou, você não é um de nós, a gente só busca a paz, a gente não quer violência, a gente não quer um assassino no nosso clã. Nossa, isso aí pegou muito forte, mostrando como que eles tentavam muito esse caminho da paz de verdade, né? Mas chegou um momento que, né, isso aí se quebrou e obviamente perdurou por séculos e séculos à frente, né? Décadas à frente. Então tudo mudou, obviamente, e aí chegou a guerra, chegou os carai tudo, e aí a gente viu o que aconteceu. Né? Ele vai até na pele do velho ali que falava, não, você não pode matar, você tem que enterrar os seus entes queridos e seguir em frente. Mostrou até ele, mostrou outros personagens ali, que daí já começou a ficar loucura. Que ele foi falando com a Latra Aes-Sedai, que era uma das mulheres ali, que é uma das Aes Sedai, que parecia ser a mais poderosa, junto com a sua irmã, que era quem a sua irmã? A Lenfer. What the fuck, ela era uma Aes Sedai do bem antigamente. Eu não fazia ideia, não lembrava, não sei se eles já tinham falado disso, mas ela era uma Aes Sedai do bem, cara. E nisso mostra ele conhecendo ela lá no passado. Ele era um outro personagem totalmente diferente, que ele só buscava a paz. Ou seja, começou com ele lá no passado, que ele queria simplesmente sempre a paz. Então provavelmente aconteceu alguma coisa ali no meio disso tudo lá atrás que fez ele sucumbir ao poder. Talvez por isso ele tenha se transformado no dragão, que ele está ali entre o bem e o mal, sempre dá pra ver que ele está sempre entre o bem e o mal e nunca sabe ali muito bem o que ele está fazendo, né? Mas parece que era isso que estava acontecendo com o dragão renascido e mostrou todo esse background dele, esse flashback mostrando
para ele entender o que estava acontecendo, né? Porque é o que ele estava precisando. Ele não sabia o que ele fazia parte, não sabia de que lugar ele era, né? Porque ele simplesmente estava vivendo a sua vida como seu padrasto ensinou, por isso que ele não se sentia parte do exército de Aiel, não se sentia parte do seu sangue, dos seus antepassados. Ele precisava entender isso e esse episódio foi simplesmente sensacional por conta disso, porque mostrou para ele o seu caminho, mostrou quem ele poderia ser, o que ele deve ser, o que ele pode escolher ser. Tem tudo isso aí em volta disso, né? Tem toda essas perguntas que foram realizadas na cabeça dele, foram implantadas na cabeça dele do que ele pode ser, do que ele tem que escolher ser. Mostrou o passado, agora ele sabe o passado, então agora ele, né, tem o seu próprio passado, tem o passado dos seus antepassados, agora tudo está junto, ou seja, agora ele vai fazer a sua escolha. E nisso a gente segue para a história da Moiraine, né, que a gente vê ela vendo milhares e milhares de opções do que poderia ter acontecido no passado, no presente e no futuro dela. A gente vê ela pegando o dragão, a gente vê ela pegando a Lanfear, a gente vê ela morrendo 1 milhão de vezes pra Lanfear, a gente vê ela matando um monte de gente. Mano, foi uma loucura e foi sensacional o jeito que foi mostrado, tipo, rodando assim mesmo, tipo, a roda girando, literalmente a roda do tempo girando e mostrando cada alternativa do que poderia acontecer. E o que elas disseram ali? Algumas coisas vão ser necessárias, algumas coisas desnecessárias. Então ela vendo ela morrendo para Lanfear, será que é uma coisa que é inevitável? Vai acontecer? Porque muitas vezes apareceu ela morrendo para Lanfear, cara. Isso é absurdo, porque a gente viu ela conversando com o dragão lá no passado, muito antes, quando ela era uma cidade do bem, uma cidade de roupa branca, ou seja, do bem, né? E será que isso vai ser relevante pro dragão, né? Porque a gente viu que ele é apaixonado por ela até agora, ou seja, é meio que o destino. É meio que o destino os dois ficarem juntos. Dá pra ver que isso é muito destino, mas será que esse destino pode ser quebrado? Será que a Egwene, os dois vão ficar juntos, eles vão quebrar esse ciclo da roda do tempo? Cara, sensacional, eu achei insano esse episódio. Depois, obviamente, no final, os 3 saem lá da Cidade das Nuvens, a outra também que virou uma sábia também sai, mesmo assim chamando o dragão de Água-Senta, né, que eles chamam eles de Água-Senta, e os 3 finalmente saem dali, né? Aí ela sai um pouco antes, a nova sábia, né, que agora largou ali a Spear, e aí depois os 2 saem juntos, né, o dragão segurando a Moiraine, eles saem ali e começam a chorar porque eles viram muitas coisas, né? Foi uma enxurrada de informações insanas na cabeça dos 2, cara. Então foi sensacional, que episódio incrível, finalmente descobrimos muitas coisas aqui, muitas coisas. Agora a gente sabe a origem, agora o bagulho vai feder, agora a gente sabe que ele é o dragão, agora a gente sabe que ele é o escolhido, que ele vai pegar o seu exército de Aiel ali, tá ligado? Mas só que será que essas partes dele pensando, tipo, o caminho da folha, será que ele vai querer seguir esse caminho, ele vai querer mais lutar, ele vai abaixar as espadas? Cara, sensacional, achei incrível, e agora a gente vai ver os próximos episódios, o que o dragão vai escolher fazer. Sensacional. Comente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, eu quero saber a sua opinião sobre o episódio, segue a gente no Instagram, tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, irmão.